Agora, o partido com maior representatividade ao nível da oposição no Parlamento madeirense, CDS-PP, Lopes da Fonseca, o líder parlamentar do Partido Popular, será então o penúltimo a usar da palavra. Senhora e senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados, este orçamento regional estava condenado desde o seu início. Aliás, a inexequibilidade do mesmo foi comprovada na terça-feira, primeiro dia desta discussão, quando o Sr. Presidente do Governo Regional saiu deste hemiciclo, o principal órgão da soberania da nossa autonomia, indo dizer aos senhores jornalistas que ainda durante o ano 2012 haveria a necessidade de um ou mais orçamentos retificativos. Este anúncio do Sr. Presidente do Governo Regional feriu de morte a credibilidade deste orçamento regional que, vejam só, ainda nem tinha sido debatido e muito menos aprovado. O CDS veio para este debate com a lição estudada. Os 9 deputados do nosso grupo parlamentar empenharam-se em demonstrar durante estes 2 dias que a responsabilidade de sermos o maior partido da oposição exige empenhamento, estudo dos assuntos e seriedade na abordagem dos mesmos. O grupo parlamentar do CDS apresentou, nos seus pedidos de esclarecimento, nomeadamente ao Sr. Secretário Regional das Finanças do Plano, um conjunto de propostas alternativas que seriam aquilo que o CDS faria no sentido de minimizar o impacto social e económico de um conjunto de impostos gravosos que irão ser implementados pelo PSD e o seu governo, como resultado de um plano de ajustamento que é exclusivamente, e repito, exclusivamente da responsabilidade de quem o assina, isto é, o Sr. Presidente do Governo e o Sr. Secretário Regional das Finanças. Sr. Presidente da Assembleia Legislativa, Sr. Presidente do Governo, Senhora e Senhores membros do Governo, Senhoras e Senhores deputados, o CDS abordou ao longo destes debates as questões que interessavam aos madeirenses e porto-santenses, especificamente as da saúde, da educação, do turismo, do emprego, das finanças, da agricultura, entre outras, apresentando exemplos de como deveria ser reduzida a despesa pública regional através de cortes em diversos setores, reduzindo o efeito dos impostos com que as nossas famílias e as nossas empresas se vão confrontar a partir da publicação deste orçamento. O CDS foi criticado pelo PSD ao longo destes 2 dias, facto que só por si demonstra todo o seu incómodo com o real crescimento do nosso partido na Madeira. Fomos chamados de hipócritas por defendermos propostas na região que beneficiariam os madeirenses, quando quem afirmou antes e depois das eleições que não subiria os impostos na região foi o Sr. Presidente do Governo Regional. Somos nós os hipócritas, mas quem bajulou o anterior Primeiro-Ministro José Sócrates por causa da Lei de Meios foi novamente o Sr. Presidente do Governo Regional. O CDS é quem tem uma atitude hipócrita, mas quem fez publicar no Jornal da Madeira ataques ao Governo da República, como os que surgiram ontem, é o PSD regional. Para os que têm a memória curta, registro aqui as palavras sábias do Sr. Secretário Regional Jardim Ramos, quando ontem respondeu ao CDS dizendo que a verba do Governo Regional que ia ser gasta em 2012 com o plural Jornal Diário, Jornal da Madeira, era apenas, repito, apenas de 3 milhões de euros, uma gota de água no orçamento da sua Secretaria. Se 3 milhões de euros são uma gota de água, o que dizer de tudo o que seria e poderia ser pago com esta verba na saúde regional, quando na realidade falta de tudo na saúde regional, menos a vergonha e o respeito pelos utentes. Sr. Presidente da Assembleia Legislativa, Sr. Presidente do Governo, Senhora e Senhores membros do Governo, Senhoras e Senhores deputados, o Sr. Secretário Regional das Finanças e do Plano, pessoa por quem temos consideração e que agora passou a ser o governante cujas responsabilidades e os poderes foram reforçados como resultado do plano de ajustamento para a Madeira, sabe, e nós sabemos que o Sr. Secretário sabe, ao que me refiro, que o líder do CDS, o deputado na Assembleia da República, José Manuel Rodrigues, tem sempre pautado
uma atitude de responsabilidade, encontrando as soluções na Assembleia da República que visem defender os madeirenses e porto-santenses. Aliás, nunca é demais referir que é quando a discussão do Orçamento de Estado, o Sr. Deputado e líder regional do CDS apresentou conjuntamente com os 4 deputados do PSD 14 propostas de alteração a esse mesmo Orçamento de Estado. Repito, 14 propostas conjuntas que efetivamente tinham como objetivo beneficiar a nossa região. O Sr. Secretário das Finanças sabe, e nós sabemos que assim é, que o voto do deputado e líder regional do CDS na Assembleia da República, assim como o voto dos deputados do PSD Madeira eleitos para a Assembleia da República, foi condicionado pela promessa, aliás já cumprida, de que o Governo da República iria reabrir as negociações com a União Europeia relativamente ao SIN. Assim sendo, o Sr. Secretário Regional das Finanças e do Plano, que agora, face aos novos poderes, quase se transformou num super Gaspar das finanças regionais, sabe que a hipocrisia é o que o CDS não tem quando está em causa o interesse regional na Assembleia da República, e se o seu partido não conhece a realidade dos factos, seria de bom tom que o Sr. Secretário Ventura Garcês ensinasse a alguns membros do seu partido a não enverdarem pela via das mentiras compulsivas, como as que foram afirmadas durante estes dias, como aquelas que se referiam a alguns membros do Governo da República que ontem foram publicadas no Jornal da Madeira. Sabendo-se que estas afirmações foram graves e revelam uma total ausência de responsabilidade dos deputados que as proferiram, até porque as mesmas poderiam ser consultadas facilmente através do Jornal da Madeira online, com repercussões eventualmente perigosas para a nossa região. Efetivamente, o PSD, de cabeça perdida, deu ontem um tiro nos pés através dessa publicação no Jornal da Madeira. Sr. Presidente da Assembleia Legislativa, Sr. Presidente do Governo, Senhora e Senhores membros do Governo, Senhoras e Senhores deputados, o CDS, que tal como a grande maioria dos madeirenses e porto-santenses, pretende encontrar soluções para dinamizar a economia, o turismo, o emprego, os setores produtivos. Nós defendemos a criação de um programa plurianual de investimento com medidas, programas, projetos, considerando que o turismo é um setor estratégico para a economia regional, devem reforçar-se as verbas para a promoção dos mercados externos e dos mercados internos, realidade que não está explícita neste orçamento. Para o CDS, considerando que o desemprego na região atingiu no final de 2011 números que representam a maior taxa de sempre, e em janeiro deste ano já temos mais de 20 mil desempregados, defendemos que é urgente criar um programa de emprego e trabalho, desenvolvendo medidas ativas e preventivas para o emprego no sentido de dinamizar a economia e a atividade empresarial. Este orçamento foi aqui várias vezes ilusoriamente denominado de orçamento da esperança. Não é execuível e todos os membros deste governo sabem que assim será, pois estão para vir um conjunto, e não apenas um, de orçamentos retificativos, tendo em conta as afirmações do Sr. Presidente do Governo Regional na última terça-feira. Esperança é o que os madeirenses esperavam no orçamento e plano, mas já concluíram que ela não se irá concretizar. Esperança é o que os fornecedores tinham antes de conhecerem os contornos deste orçamento, que, como ficou demonstrado, apenas salvaguardará uma pequena parte da total da dívida aos fornecedores. Esperança é o que tinham os setores produtivos regionais, mas já se depreendeu que não se vislumbra no horizonte um conjunto de medidas para dinamizar estes setores da nossa economia. Esperança é o que tinham os deputados do PSD, de que conseguiriam destruir a eficácia argumentativa do CDS e, como ficou demonstrado no primeiro dia, correu mal o debate à maioria, porque a solidez do nosso grupo parlamentar destruiu a invasão virulenta dos ataques, críticas, mentiras e atitudes provocatórias. Esperança é o que o CDS tem nos madeirenses e porto-santenses, porque neles acreditamos que serão capazes de ultrapassar estes momentos de profunda crise em que nos mergulhou o PSD e a maioria. Nós não acreditamos neste orçamento e neste plano, nem na capacidade do atual governo para o fazer cumprir, porque o mesmo já foi aqui depreendido, é inexecuível. No entanto, acreditem que nada nos demoverá
dos objetivos que traçamos. E a responsabilidade de sermos o maior partido da oposição que nos foi dada por 18% dos eleitores da Madeira e do Porto Santo será conduzida por um trilho do qual não nos desviaremos, nem nenhum partido desta casa o conseguirá fazer. Ninguém, a não ser o povo, nos desviará dos objetivos e do rumo pelos quais enverdamos e que tanto desespero e angústia existencial estão a causar no partido da maioria. O CDS olha para o PSD como um adversário político, mas pelo que aqui se constatou e face aos comportamentos tidos desde as últimas eleições regionais de outubro por parte de alguns dirigentes regionais do PSD, o CDS passou a ser o inimigo a abater. Estaremos sempre alerta. Em relação à pequena crítica que o PS aqui fez, não ficará sem resposta. O PS não tem autoridade moral para criticar o CDS. Aliás, durante 6 anos esteve no Governo da República e levou o Estado à bancarrota em que se encontrava antes deste Governo da República tomar posse. Senhor Presidente do Governo, senhoras e senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados, não nos intimidaremos com perseguições, não temeremos injúrias e impropérios. Seremos uma força política coesa, inquebrável, face às ardilosas investidas do PSD. Não nos vergaremos diante do insulto. Responderemos em defesa própria. Não acreditaremos que a chicana política fique sem resposta. Usaremos as armas políticas, os argumentos, as soluções para os madeirenses e porto-santenses através de propostas que irão melhorar a vida do povo desta terra. Os madeirenses e porto-santenses podem confiar em nós porque nós acreditamos neles. No futuro há esperança e nós estaremos ao lado da Madeira porque esta é a nossa terra e o seu povo o nosso orgulho. Muito obrigado. Está o discurso